Tudo bem com vocês, bravos? Esse livro aqui que a liderança, o Alf e o pastor, eles decidiram que nós acompanhássemos, é um livro muito interessante. Então, se você não tem, compre ele. Eu estava lendo ele, eu estava até conversando com o pastor hoje, que é até a integridade do homem que escreveu ele. Eu já conheci, nós já vimos eles já numa igreja, lá em Barueri, a gente foi lá assistir ele falou sobre família lá, é um americano. A integridade desse homem, eu creio, porque é um homem de Deus, é muito difícil de você olhar para esse livro e falar assim: meu Deus, está faltando muita coisa na minha vida, está faltando muito ajuste. E de verdade, irmão, ele fala muito de Billy Graham. Quem é que conhece Billy Graham? Morreu há pouco tempo, mas o Billy Graham ficou há muitos anos como um homem platina de integridade nos Estados Unidos. Um dos homens mais íntegros. E ele fala muito de Billy Graham, ele fala do pai dele, e é maravilhoso. E hoje eu estava conversando com o pastor e, de repente, a gente começou a falar de quem briga por herança. Quem já viu gente brigar por herança, gente? É a coisa mais ridícula que tem. E quando nós estávamos conversando, veio uma frase na hora. Ainda falei, pastor, é minha frase aí, pastor. A frase é: quem deixou uma herança e as pessoas... eu não lembro como foi a frase, desculpa, eu vou falar do meu jeito agora. Mas eu vou falar o sentido que eu queria passar. Quando se os nossos filhos brigarem pela herança que nós deixamos, a gente nunca deixou nada além de herança para eles. Porque existe uma diferença entre herança e legado. Se nossos filhos brigarem por aquilo que nós deixamos para ele na terra, nós só deixamos herança para ele, mais nada. Se isso aconteceu conosco, querido, significa que os nossos pais não deixaram mais nada além de herança. É triste isso. Valores, integridade. É claro, eu particularmente, eu não conheci isso através de meu pai. Apesar que meu pai morreu, eu era muito novo. Minha mãe me criou, ela foi uma mulher muito honesta e tudo mais. Mas não foi ela que me ensinou a integridade. Ela não conseguiu me ensinar. A rua não me ensinou também, pelo contrário, me ensinou a ser um dos mais pilantras que existia. Eu era do tipo de homem, eu fui forjado, o tipo de homem, aonde eu jamais roubaria um amigo, uma pessoa, um pedestre, alguma coisa assim. Mas aonde eu entrava, eu já olhava tudo e falava: meu Deus, dá para roubar aquilo ali, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Se eu entrava numa empresa, querido, eu já pensava nas 1000 oportunidades que eu tinha de ganhar dinheiro fora o meu salário. Porque um salário só era muito pouco. Minha cabeça era assim. A minha mente era ligada nisso. Aonde eu entrei, eu trabalhei na Vivo, em São Paulo. Um trabalho maravilhoso. Eu trabalhei na CET primeiro, que em São Paulo, meu primeiro serviço foi na CET, Companhia de Engenharia de Tráfego. Eu trabalhei na almoxerifado de peça de carro lá da frota. Eu vendia peça na quebrada lá. Peça de Kombi, tinha alguns carros, era Gol. Vendia lá. Os caras: que peça você quer, irmão? Então eu levava para ele, porque eu tinha todas as peças, era uma loja de peças. Aí depois eu saí de lá, com 18 anos, eu fui para Vivo. Pronto. Encontrei o paraíso na mente de uma pessoa terrível. Comecei a fazer uma fraude. Eu ligava o telefone para presídios, para você ter uma ideia. Então meu telefone não parava. Era cara de cadeia em Mato Grosso, São Paulo. Comecei a ganhar dinheiro igual água. Usava tudo de droga, mas não ganhava. E assim foi. Então minha mente sempre foi assim, ligado para fazer uma fraude. Eu só imaginava que eu podia ser alguém na vida se talvez eu conseguisse fazer algo que desse certo, uma fraude, um assalto. A minha cabeça era assim. E eu não conseguia enxergar uma escola, uma faculdade, eu não conseguia enxergar isso. Era a minha cabeça. Hoje, eu sei o que eu perdi pensando assim, mas foi a forma que eu fui forjado pela rua, pela vida.
Eu fui entender, pra você ter uma ideia, querido. Antes de eu me converter, eu trabalhava na Frum. Na Frum. Eu fazia coisa errada lá, meu. Conseguia. Eu extraviava inserto. Não tem ninguém que, por favor, gente. Francisco não está mais lá. Mas também, será que eu posso ser preso ainda? Será que eu posso ser preso ainda? Eu extraviava inserto usado, na verdade, não novo. Era muito caro, metal duro, valioso. Olha, cara, não tinha nada. Aonde eu ia, eu pensava só nas coisas ruins, cara. Se eu entrava numa loja, assim, eu já... Nossa, aquela pessoa está moscando. E você acredita que até hoje, minha cabeça, às vezes, quando eu entro nos lugares, eu vejo todas as falhas dos lugares de segurança? Às vezes eu falo até, pastor, minha esposa fala assim, que cabeça de pecador, cara. Mas não roubo mais, gente. Mas é assim. Sem integridade nenhuma. Cabeça, cara. Era aquilo que eu estava levando para a minha vida. Só que um dia encontrei um homem, Jesus. E é incrível, porque quando a gente encontra Jesus, a cabeça continua pensando um monte de coisa. Até hoje eu vejo um monte de coisa. Não tenho coragem mais, não consigo imaginar eu fazendo isso. Não consigo imaginar. Mas vem. É a carne e o espírito, né? Gálatas fala sobre isso. É uma luta constante. Mas eu lembro que assim que eu me converti, eu fui casar. Aí eu lembro que era R$300, se eu não me engano. O pastor me deu R$100, eu tinha 200, não lembro como que foi, só que eu fui lá. E R$300 era muito mais do que hoje. Hoje já é um valor legal, já dá para comprar uma coisinha aí. Mas era um valor legal. Eu coloquei o dinheiro para a mulher me devolveu praticamente todo o dinheiro. Só que por Deus, eu não vi, eu peguei e fui embora. E nisso que eu fui embora, o Espírito Santo me incomodou, pela primeira vez. Não, mentira. Eu peguei e fui ver o dinheiro, o troco. Falei, nem vi o troco, deixa eu ver. Olhei lá, tinha, praticamente, eu dei 300 para ela, tinha 250. Falei, ela tinha que me dar, vou devolver, acho que uns R$25. Eu falei, voltei lá. Na verdade, na hora, eu falei assim, mano, pensa, você vai ter que fazer um churrasco, vai casar. A carne falando, lembra que você tem vantagem. Aí o Espírito Santo falou assim, não, você não é para isso que você me encontrou. Aí eu falei, verdade. Aí eu voltei naquela mulher, entreguei o dinheiro para ela, falei, moça, a senhora me deu o troco errado. Na hora que eu falei o troco errado, ela já assustou já, né? Que as pessoas se assustam, né? Só que ela pegou, ela falou, não, você me deu o troco a mais. Ela, eu não acredito, nossa, tem gente honesta ainda. Eu falei, deixa eu falar para a senhora, não é gente honesta não, é gente que encontrou Jesus. Falei a verdade para ela, porque não tinha muito. Que na verdade, o que me tornou honesto é o temor. Se for, já era, cara. Sorte dela que eu não fui casar antes. Se fosse um mês antes, ela ia ver só. Mas você está entendendo? E é claro que eu precisei de Jesus. E eu tive a sorte de encontrá-lo. Eu tive a sorte de encontrar Jesus. Eu tive a sorte de poder mudar, e estou mudando até hoje, aprender a hombridade de acordo com a palavra de Deus, aprender a hombridade junto com os irmãos. Sabia que isso é muito importante? Porque assim, é impossível o cara se tornar homem se ele não submeter a outro homem. Sabia disso? Porque tem cara que é tão orgulhoso que ele não consegue se submeter a uma amizade, a um discipulado, a uma parceria, ao ponto de deixar aquela parceria te moldar, transformar a sua vida. Aí tem aquela frase que diz assim, atrás de um grande homem existe uma... Na verdade não, essa frase está errada, irmão. Atrás de um grande homem existe o outro homem. Eu não estou falando de uma forma pejorativa do que você está pensando aí não, irmão. O irmão já está pensando no irmão por trás dele já. Olha como o homem é terrivelmente pecador. Fala, atrás de mim não vem ninguém. Está repreendido. Porque homem é assim, irmão. Eu não estou falando assim, nesse pré. É que sua mente é tão terrivelmente poluída sexualmente que você já está pensando no cara te estourando.
E não é assim que eu estou falando. É atrás de um homem, é a parceria, discipulado. Está entendendo? E aí nós vamos conversando, o pastor Luciano, ele foi esse pai para mim. Ele foi, nós somos muito amigos, até nem parece que eu tenho essa... Quem vê a gente conversando fala assim, tem gente que chama o pastor de senhor. Acho que eu nunca chamei ele de senhor na minha vida. Eu chamo ele, e aí pastor, e aí, tal. Ele me chama assim. Às vezes eu vejo o Ney me chamando de senhor, eu falo, caramba, Ney. Eu não falo nada dele, ele me chama, deixa a liberdade dele. Mas ele chama o pastor de senhor também pelo respeito assim, pela forma que ele aprendeu também. Mas eu nunca consegui chamar o pastor de senhor, mas não significa que eu não vejo ele como esse homem. E nós caminhamos muito junto, nós falamos muito sobre essas coisas também. Que a minha mente é poluída, mas a dele também é um pouquinho também ainda. Porque ele viveu um contexto também a gente conversa algumas coisas, claro que é só conversa, às vezes nós racha o bico, nós pensamos, nós falamos. Por quê? Porque nós temos uma juventude um pouco parecida até do contexto que a gente veio. Mas a gente também fala que o que Deus fez na nossa vida, cara, nada disso, a nossa integridade em Deus, o que a gente está construindo, não vale a pena perder. Está entendendo? Até aqui? Então é muito sério isso, irmão, integridade. Os nossos filhos estão vendo o quê? Os seus filhos estão vendo o quê? Um mentiroso, um fanfarrão, um cara que não sabe cuidar da família, um cara medroso. Deus, querido, a gente tem que deixar Deus forjar a gente por completo. Tem gente que está achando que a vida de salvo, ela é o suficiente para ter um cristianismo pleno. A graça me salvou, então agora pronto. Errado. A vida de salvo pela graça tem que transformar nós ao ponto de nós ter uma integridade em Deus, daquela forma que a palavra de Deus quer que a gente tenhamos. Não tem como a gente dividir isso, não tem como a gente ter uma vida dúbia. Não tem como, irmão. E é muito bom esse movimento de masculinidade, por causa disso, que é um homem forjando outro homem. No final nós vamos ter um tempo ali, que nós vamos bater um papo, conversar sobre isso que que vocês estão ouvindo aqui, o que eu aprendi diante deste livro, o desafio. E você acha que eu acerto em tudo? Não acerto em tudo não. Mas eu te garanto que eu estou no caminho. Eu te garanto que eu estou ansioso para acertar. Esse é o segredo. O segredo não é de estar perfeito, irmão. O segredo não é você chegar agora já como um grande homem. Que às vezes tem coisa que está oculta para nós, nossos olhos, nós não estamos conseguindo enxergar. Nós usamos um monte de desculpa às vezes para vivermos uma vida sem integridade. Mas existe um momento agora, irmão. A conversão é maravilhosa por causa disso, ela é progressiva em muitas áreas. A mudança, a transformação, a metanoia, ela continua em nossas vidas. E nunca é tarde para a gente ser humilde e falar, eu preciso ser mais homem. Eu preciso deixar de ser menino em algumas coisas e ser homem em outras. E vamos falar aqui, eu quero primeiro que vamos ler um texto, em 2 Tessalonicenses 3. Volta o nome lá, por favor, só para a gente ver aqui, ó, o nome do tema da mensagem, volta aí. Integridade corajosa. Integridade, tem que ter coragem para ser íntegro. Tem que ter coragem, irmão. Uma pessoa que ela não se permite ser corajosa, ela não consegue ser íntegra. Nós vamos ver isso daqui agora, nesse momento. Continua lá, obrigado. 7 ao 9, por favor. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo. Porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nós tornássemos um modelo para ser imitado por vocês.
que ele está falando aqui, irmão? Ele está falando sobre a vida ministerial, ele está falando sobre o direito que talvez ele teria por ser um ministro. Ele está dizendo aqui, ele está se justificando o trabalho que ele comete, a integridade no trabalho. E ele está falando, não é porque eu não mereço, não é porque eu não posso, é porque eu quero ser o exemplo. Não é porque você não pode falhar, mas você lembra que você é um exemplo. Não é porque você não tem o direito, todo mundo tem o direito de tudo, irmão. Nós estamos ouvindo hoje um rapaz que ele falou, a gente tem o direito até de ir para o inferno. Sabia disso, que você tem o direito de ir para o inferno? Esse direito você tem, ele está livre para você o inferno. Mas você quer ir para lá? Nós não queremos ir para lá. Claro que não, graças a Deus que não. Em nome de Jesus, muitas pessoas, a maioria das pessoas não vão para lá. Mas a integridade é uma forma de nós vivermos nosso cristianismo. E nós precisamos ser corajosos nisso. Olha aqui outro verso, Salmo 25, 21. 25, 21, diz assim: o que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Então ele está falando, ele está falando para Deus. Ele está falando de uma forma que Deus transformou ele, e a integridade e a retidão dele protege ele. Olha só que maravilhoso. Você pode pensar nisso? Que a integridade que a gente vive, ela nos protege, ela cuida de nós, ela nos impulsiona em algumas situações. Eu quero falar aqui hoje, primeira coisa, esse livro aqui, ele é maravilhoso, ele tem muitas experiências. E as experiências do próprio, eu não sei falar o nome desse homem aqui não, que é difícil, Ray Stotterill. É muito difícil, eu não sei pronunciar nem meu nome direito, quanto nós vamos ficar aí. Porém, é muita experiência maravilhosa, gente. É muita experiência. E algumas experiências com base na cultura dele, na cultura americana, tudo mais. E é claro, a gente vê isso, a gente tenta trazer para a nossa realidade, do nosso convívio, as nossas frustrações, nossa forma de viver. Então aqui eu quero falar 3 pontos aqui com vocês hoje, importante, que vai revelar e vai nos ajudar a ser íntegros em Deus, a ter coragem de viver isso, querido. Nós precisamos ter coragem de viver esses pontos. Antes eu quero abrir outro versículo em Provérbios 22, 1. Provérbios 22, 1. Diz assim: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata ou ouro. Olha só que maravilhoso, irmão. Aqui nós estamos falando, lembra que eu falei sobre a herança e o legado? A gente, se você puder colocar no seu filho, irmão, eu profetizo a sua vida, herança para os seus filhos. Profetizo isso. Profetizo os seus filhos viver bem com aquilo que você conquistou. Agora, se eles não souberem, se for filhos que vão gastar tudo na presepada, eu profetizo que você gaste tudo até a morte, para ele não ter nada. Se você não for para ele viver bem, que ele fique sem nada. Mas muito mais valioso do que riquezas é a nossa reputação. É o legado que nós passamos para eles. Eu te garanto, querido, que se você não deixar nada para o seu filho aqui, nada, mas você ensinar a integridade para ele se tornará rico. Eu estou falando financeiramente mesmo. Se tornará rico, porque ele vai saber o valor das coisas, ele vai saber aonde ele precisa ir, ele vai saber como gastar, ele vai saber como crescer numa empresa, porque o pai dele ensinou para ele integridade. O pai dele às vezes não tinha nada, mas ensinou para ele o mais principal, integridade. Não é maravilhoso isso? Isso pode acontecer, irmão. 3 pontos. Primeiro ponto é sendo um homem de palavra. Sendo um homem de palavra. Tem muitos homens que batem no peito e falam: eu sou homem de palavra. Mas
muitas das vezes a gente não cumprimos aquilo que nós falamos. E a gente fala, não, mas isso aqui não é tão grave assim, não, calma aí, mas isso aqui não é tão sério assim. Às vezes nós combinamos compromissos com pessoas e não somos homens para cumprirmos o compromisso. Precisamos aprender isso, irmão. Um homem de Deus, ele precisa ter palavra. Um homem íntegro, ele precisa ter palavra. Ele não pode ser uma pessoa de duas palavras. Uma coisa que eu aprendi na vida foi isso, irmão. Isso aí eu já tinha até antes de se converter. Sabia? Uma coisa que eu tinha, ter palavra. Eu não marcava nada com alguém sem pensar antes se eu conseguir cumprir. Nem que eu tivesse prejuízo. E sabe onde eu aprendi isso, irmão? Que é uma vergonha para os homens de Deus. Eu aprendi isso no meio de criminoso. Eu aprendi isso no meio de bandido. Porque você não pode ter duas palavras no meio dos caras. Você é envergonhado, você é tirado, você é humilhado. E tem homem de Deus que não consegue ter uma palavra. Não consegue cumprir a palavra. Marca com você um compromisso. Pastor, estamos juntos, amanhã não está mais. Isso acontece, irmão? Eu vou assumir com vocês o compromisso. Lá o compromisso pela metade e não faz. Marca uma hora e não comparece. Não consegue chegar no horário, nos compromissos. Terrível isso aí, irmão. Vergonhoso. Não consegue chegar no horário, numa reunião. Não consegue chegar no horário num discipulado. Não consegue chegar no horário. Vergonhoso, a gente tem palavra, irmão. Palavra. Se não vai chegar no horário, pelo menos se comunica. Mas tenha vergonha mesmo de comunicando, cara. Ah, mas é muito sistemático. Não, querido. Não é não. É palavra, o homem tem que ter palavra. Se você marcar uma hora com o testemunho de Jeová, para ir na sua casa te passar aquela liçãozinha que é uma heresia, eles vão chegar na hora certa. Sabia disso? Aí o cristão que tem a revelação maravilhosa da graça de Deus, de Jesus na cruz, não consegue cumprir a palavra dele, não marcar um horário, cara. Não consegue ser pontual. Ridículo, feio. Homem que marca as coisas e desmarca. Ai, tem menos motivo. Desculpa, a gente tem um monte. Tem aquele ditado que diz assim: quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. A gente vai ter desculpa para tudo, irmão. Você consegue uma desculpa. Não tem palavra. Não consegue, cumprir a palavra que falou. Combinou uma coisa, desmarca no meio do caminho, desmarca em cima da hora. A gente tem que ter palavra, irmão. A gente sabe muito bem. Eu não vivi isso ainda, eu acho que eu não vivi isso. Mas, em alguns lugares, talvez isso aconteceu, ou quem é mais velho, talvez viu isso. Em alguns até a gente conseguia comprar tudo aí no bigode. Não é assim? Empréstimo no bigode. O pastor Guto, que acabou de nós estávamos falando, ele voltou. O pastor Guto está ali, gente. Quem gosta do pastor Guto? Está vendo? Aquele homem ali, pastor Guto, com a cabeça bem brilhante ali, veio de Portugal aí, tá passando um tempo com a gente aí. Homem de Deus também. E nós estávamos conversando, ele falou sobre o exemplo dos brasileiros em Portugal. Lá você conseguia comprar as coisas lá facilmente, agora já não consegue mais, o crédito já está ficando difícil. A gente sabe muito bem que isso acontecia aqui no Brasil. As pessoas tinham muito essa questão. Os contratos eram feitos de outra forma, no aperto de mão. Não era assim, gente? Eu ouço histórias, porque eu não vivi isso. Mas o que acontece? As pessoas não conseguem arcar com a palavra dela. Eu lembro que o meu primeiro carro, eu comprei de um cara em Bragança. E ele parcelou para mim no bigode. E era um valor alto, para mim era um valor alto a parcela. Na época era R$10.500. Mas aí em 2012, mais ou menos. Não lembro o ano, mais ou menos 2012. E eu paguei paguei no último, sabe o que ele falou para mim no último, você vergonha, cara? Falou assim:
eu achei que você não ia pagar, cara. Eu falei, pastor, eu achei que você não ia pagar. Eu falei, irmão, você acha que eu não vou pagar? Mas quantas pessoas que faz contratos no fio do bigode e não cumpre, cara? Não consegue, não paga o preço de cumprir aquilo. Nós precisamos pensar muito sério nisso, irmão. Deixa eu falar para você. Eu, graças a Deus, às vezes eu fico até com medo de combinar coisa com meus filhos. Porque se eu não cumprir depois, ele vai falar para mim, pai, você não é homem? Você não tem palavra? Então o cara diz, pai, vamos fazer isso. Eu falo, calma aí, filho, depois vai ver. Porque se eu falar que vamos, vou ter que fazer. Porque eu preciso ter palavra, preciso postar para ele que eu sou um homem de palavra. Então eu prefiro falar, não, espera um pouco, calma aí, tem que pensar, do que falar, vou fazer. Às vezes você fala, no momento, você quer que ele pare de ficar te pedindo, você fala, vamos fazer. E depois você não faz. Você está ensinando ele que não precisa ter palavra para ser homem. Você está ensinando, você está passando um legado ruim para ele. Está entendendo, galera? Precisamos ter palavra. Precisamos ser homens de palavra, homens que vai até o fim. Assumir o ministério na igreja, irmão, vai até o fim. Ah, mas só tem eu, pastor. Ah, assumir uma cela, vai até o fim. Ah, mas só estou eu e minha esposa, vai até o fim, irmão. Você não deu a palavra que você vai fazer? Precisamos levantar homens que sejam obreiros fortes da igreja, irmão. Nós precisamos criar homens que sejam valentes, bravos de verdade. Homens que assumam o compromisso de cuidar de uma geração. Homens que assumam o compromisso de cuidar de uma comunidade. Nós precisamos levantar homens assim. Não homens que preferem o seu descanso. Homens que deu a palavra, pastor, eu vou estar lá. Ah, estou cansado, mas eu vou estar lá. Cansado ou não cansado, não interessa. Dei uma palavra, eu vou. É assim, cara. Nós precisamos ser esse tipo de homem. Não dá, irmão, para ficar brincando de meninice. Não dá para ser menino. Como o doutor Alvo estava lendo, a questão da integridade refletir nas esferas da sociedade. Sabe por que nós vivemos um país desse daí corrupto? Porque a integridade que nós cremos que ela tem que partir da masculinidade. Você sabia que o homem, ele deve ser o herói da sociedade? Sabia disso? Você olha para o seu irmão, você é o herói da sociedade. Nós devemos proteger. Agora sabe o que acontece? Sabe o que tem acontecido, irmão, com o homem? Não sei se é para falar isso agora, mas vem na cabeça agora. O homem, ele tem abusado de mulher. Usado a mulher, feito filho e largado ela. O cara tem um filho com uma, filho com outra. Cara, pra você ter uma ideia, eu tenho uma filha de 16 anos. Eu era um cara mais louco, um dos caras mais loucos que eu já conheci, cara. Quando ela nasceu. A minha esposa engravidou com 16 anos. Eu tinha 21 anos. Numa época a mais loucura da minha vida foi aquela época. Mais loucura, eu nem namorava com a minha esposa. E eu lembro muito bem, cara, ela estava no MSN, em casa, ela mandou uma mensagem para mim, estou grávida. Eu falei, na hora, em choque, mas ela tão louca, eu nem liguei tanto também, que eu não fiquei tão chocado assim não. Se eu fosse um cara mais, como que eu posso dizer, mais responsável, talvez eu ia ficar, ai. Mas eu falei, tá bom, vou assumir a filha, mas não vou assumir você não, porque nós não namoramos, não tem nada. Mas eu vou assumir a criança. Vieram falar para mim, aborta. Eu falei, que abortar o quê, irmão? Eu sou homem. Oxe, eu vou criar ela. Falaram para minha esposa, aborta. Ela falou, não, vou abortar não. Eu transei, agora eu vou criar minha filha. Foi mulher também. Pagou um preço terrível, sonho deixou de lado, um monte de coisa. Palavra, teve integridade também. Só que depois a gente acabou, ficamos juntos e até hoje estamos juntos, vai fazer 17 anos, estamos juntos já.
Numa loucura, irmão. Deus fez uma reviravolta na nossa vida. Era muito fácil eu largar uma menina de 16 anos aí e continuar na minha vida louca, transando com um monte de mulher. Eu assumi. E graças a Deus minha filha é uma menina maravilhosa. Uma mulher linda. Você está entendendo, querido? Agora, sabe o que tem acontecido? A masculinidade do homem é tão defasada na nossa sociedade que a gente encontra um monte de mulheres que teve filho e o cara não assume. O cara não paga pensão, não tem coragem nem de pagar pensão. É homem que abusa de criança. É homem que vê mulher na rua e quer mexer com a mulher. Hoje não pode mais, né? Homem que abusa de mulher no ônibus. É esse tipo de homem que a gente está tendo aí. Homem que fica curtindo foto de mulher em rede social, comentando. Só curte foto de mulher, não curte nem a foto do culto, só de mulher. Não é estranho isso, irmão? Tem uma mulher em casa lá e não tem a palavra, não cumpre a palavra que agiu com ela, de ser fiel a ela. Nós temos que ser homem, cara. Homem não é ter barba não e ter músculo não, irmão. Homem não é ter barba não, homem não é ter órgão genital não, masculino. Até travesti tem. E tem travesti que tem mais integridade do que o homem hétero por aí. Você acredita nisso? Ah, pastor, que choque. Nós precisamos aprender a ser homem, cara. Palavra. Aprender a ser homem, ter os compromissos. Amém? Segunda coisa. Dizendo a verdade. Precisamos falar a verdade, irmão. Doa que doer. Porque tem gente que é mentiroso, né, meu? Quem conhece gente mentirosa aí? Tem gente que gosta de mentir. Gosta de contar vantagem em tudo. O cara não perde nada, nem empatar com ele você consegue, irmão. Não consegue. Se você contar uma história absurda, ele vai ganhar de você, porque o cara tem história para contar, cara. Eu conheci gente que ele conta uma história para um aqui, para outro ali, e a mesma história, só que ele vai aumentando uma perninha em cada uma. Aí chega lá na frente, lá já está tudo doida já. Aí o cara fala, ele te falou, caramba, eu não acredito que aconteceu tudo isso. Lá, há uma hora atrás, ele falou isso, agora já aconteceu isso já. Mentira. A gente não pode ser mentiroso não. Sabe aquela mentira? Aí, tem até líder de igreja, é engraçado que eles fazem muito isso, né? E ele até comentou do Billy Graham. O Billy Graham fazia questão o Billy Graham fazia muitas cruzadas em estádios, né? Lotava os estádios. E ele fazia questão de as pessoas contar um por um que passou lá. Não uma estimativa, para saber quantas pessoas tinha. Porque tem aquele pastor que fala assim, quantas pessoas tem nessa igreja? Ele arredonda pro mais, né? Tá. O cara teve um culto de ONC aqui, lotou a igreja, tinha 500 pessoas, ele fala, tem 500. Teve um culto esse dia, tem 500. Na verdade, no culto normal está indo 150. E a gente também é assim, irmão. Eu estou falando do pastor, mas o ser humano é assim, gosta de contar uma vantagem. Mentiroso. Gosta de querer se aparecer. Tem aqueles que tem uma nova modalidade de mentiroso. Já conheceu o dublê de rico? Quem já viu? É o cara que parece ser rico, mas não tem nada. Compra carro financiado, compra roupa cara, às vezes é roupa tudo falsificada, que agora tem umas falsificações boas pra caramba, né? É mentiroso, cara. O cara tá cheio de dívida lá, mas tá se aparecendo, querendo parecer. É mentira. Mente até pra mulher, o cara. Mente para todo lugar, cara. Não consegue falar a verdade. E as pessoas às vezes querem diferenciar. Fala que tem uma mentira assim e uma mentira assada. Não existe isso não. Mentira é mentira. Não existe esse negócio de mentira que não vai fazer mal para ninguém. Não, essa mentirinha não faz mal para ninguém. Mentira é mentira. Abre aí João 8:44 para mim, por favor. Que tem essa maneira. Às vezes o cara quer mentir no trabalho, não é? Quer mentir para o chefe, para se proteger de uma cobrança. Olha lá. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, que querem realizar o desejo dele.
e foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Pronto. Não existe mentirinha, mentirona, mentiraça, mentira. Tem isso. Vou mentir para estar bem. Ah, não, mentirinha não faz mal para ninguém. Não, é mentira, irmão. É do diabo. E tem uma coisa que o diabo criou, foi a mentira. Oriunda do inferno. Uma coisa que ele planejou. As outras coisas ele usurpou, que foi Deus que criou. O sexo ele usurpou. A nossa vida, que o pecado entrou, foi usurpado pela serpente, pela carne. Mas a mentira não, a mentira foi totalmente arquitetada por ele. Então não tem esse negócio de mentir não. Mentir para vender um carro, sabe? Falar que o carro está bom. O carro está filé. Você quer lá? Está sequinho o motor. O cara lavou o motor hoje de manhã. Não, é sério, irmão. É sério. Não dá, cara. Não dá para brincar com isso. E fala, não, é um negócio. Que negócio, irmão? Mentira, mentira. O negócio tem que ser honesto, tem que ter integridade no negócio, irmão. O motor não está muito bom mesmo não, cara. Sabe, que não quer descontar esse valor. Não vende, faz igual eu estou com o carro, fazendo o motor lá, que eu não tinha coragem de vender o carro. O irmão da igreja queria me vender, comprar meu carro esse tempo atrás aí, ó. Eu falei, irmão, leva mal não, eu até queria vender ele para você, mas não tenho coragem, cara. Está vazando óleo, está com problema ali. Ele comprou outro carro na agência ali. Pode ser que está com o mesmo problema que o meu, mas o meu não foi. Ele não vai atrás de mim para reclamar, o pastor Tiago é um picareta. Vendeu o carro, falou que estava bom. Não, irmão. Agora que eu fazer o motor, também não vou vender mais, porque não vale mais a pena vender. Gastei uma grana agora. Mas não tenho coragem, irmão. Eu não tenho coragem. E nós temos que. E não é porque eu sou melhor que ninguém, não. É porque eu lembro daquilo de onde Deus me tirou, aonde Ele me colocou agora. Eu falo, eu não posso perder tudo isso por causa de um carro velho. Por causa de alguns valores. Não vale a pena, irmão. É muito maior. É muito mais caro. Como falou lá no Provérbios, a minha integridade vale muito mais do que ouro, do que dinheiro. Não vale a pena. Aí no trabalho o cara tem atestado, irmão. Tem cara que liga até para o doutor, doutor, tem como fazer um atestado para mim não, para mim voltar para o encontro com Deus? O cara quer encontro com Deus, quer. Olha, irmão, um dia eu faltei na empresa para o encontro com Deus, faltei, cara. Faltei. Eu trabalho na Frum também. Eu estava apaixonado por Deus, trabalhava à noite, cara. Aí eu cheguei no meu supervisor e falei assim, preciso faltar, cara. Para mim poder ir no trabalho da igreja lá. Ele falou, não, mas... Eu falei, não, eu estou te avisando, que eu estou faltando para não trabalhar na igreja. Você tem o direito eu tenho o direito de faltar, eu estou te avisando antes, e você tem o direito de descontar do meu salário. Você pode até me mandar embora depois, é o direito de ser. Cada um tem o direito de faltar. Eu não estou mentindo para você. Querido, só que eu faltei, não descontou minha cesta básica, que lá descontar a cesta básica. Não era assim, pastor Daílson? Você faltava, tinha essa. Nem a cesta básica. Eu falei, caramba, Daílson. Integridade, irmão. Não precisa integrar atestado. Tem irmão que quer atestado para retiro. Não dá, irmão. Não adianta nada, nem vai para o retiro. Não dá. Seja homem. Eu estava trabalhando na boa um tempo atrás. E lá é muita cobrança. E perdeu lá. Um dia aconteceu uma coisa de louco lá. Tinha uns estagiários lá fazendo um trabalho lá. E eles acabou dando uma pane. Lá tem uma máquina que espirra verniz dentro das... Desculpa, a máquina. São 7 máquinas que espirram verniz dentro da lata. Que a gente toma lá para não corroer a lata com líquido. Deu uma pane nessas máquinas. Passou praticamente... passou muitas latas, mas muita coisa sem verniz. Tem que jogar fora na hora, porque senão dá um problema terrível. Não dá para passar. Estraga as máquinas, é terrível. E os moleques ficou em choque lá. E aí veio um supervisor, que é o meu supervisor, falando que a culpa foi deles. Só que não foi deles a culpa. E por quê? Porque como que a produção não viu isso? Como que os técnicos de produção não viu isso? E por que eu tenho naquela máquina? Era eu. Então, praticamente, quem responsável pelaquela máquina era eu. E ficou aquele reboliço. Aí eu entrei na sala, o supervisor lá falando uma parte, os moleques tudo com medo, já os estagiários quase chorando. Aí o gerente lá, eu falei, não, calma aí, deixa eu falar a verdade para você. Não foi assim, né? Calma aí, deixa eu falar. Isso daí podia ter acontecido com qualquer um. Aconteceu com eles, mas podia ter acontecido comigo. O gerente falou assim, é por isso que eu gosto de homem assim, que fala a verdade. Parabéns pela sua verdade. Pegou, acabou a conversa, foi embora e pronto. Os moleques depois veio em mim, veio me elogiar, os moleques para agradecer eu, você entendeu?
Sabe por que isso, irmão? Quando a gente tem medo da punição, e a gente fala mentira pelo medo da punição, a punição vai vir de qualquer jeito, irmão, uma hora ou outra. Sabia? A gente vê pelo Davi. O que aconteceu com o Davi? Davi, ele pecou, depois ele matou, e depois ele continuou mentindo. Só que ele foi desmascarado. Só que até ele arrancarem a máscara dele, que ele não tirou a máscara, foi arrancar a máscara dele, ele virou um adúltero, um homicida. E um rei mentiroso ainda. Você está vendo como as coisas vão gravando? A verdade é a melhor coisa que tem. Tem gente que fala mentira, cara, para faltar no culto. E precisa não, irmão. Fala que você foi comer restaurante com a sua mulher, seja homem. Eu tenho uma raiva disso, cara. O cara quer inventar história. Minha avó estava passando mal, cara. Ah, eu tive isso. Ah, não deu tempo de chegar. E assim vai. Seja íntegro. Seja íntegro. Fale a verdade. Não deixa que algo que foi criado pelo diabo domine a sua vida. Você é uma criatura de Deus. Você é filho de Deus. Vivendo uma mentira. E é incrível, querido. A mentira é assim. Quanto mais você fala, mais você se afunda nela. É um pecado, né? É um pecado. Como qualquer outro pecado. E você vai vivendo naquela mentira. Chega uma hora que você não está acreditando na mentira que você está contando. Chega uma hora que ninguém mais acredita em você. E deixa eu falar para você. As pessoas perdoam homens que erram. Mas as pessoas não acreditam mais em homens mentirosos. Sabia disso? As pessoas perdoam homens fracos que estão se preparando para se fortalecer. Mas as pessoas vão perder a confiança quando descobrir que nós estamos mentindo, que nós não estamos falando a verdade. É muito sério isso, irmão. Precisamos aprender a que isso seja, entender que isso é um pecado. Você não precisa, cara, ninguém quer saber, cara. Você não precisa se aparecer para ninguém, não. A gente quer simplicidade, a gente quer humildade. Sabe que as pessoas gostam de pessoas simples? Não precisa inventar história. Não precisa dizer que você teve. E geralmente o mentiroso ele fala só o que teve, né? Quando ele vai contar histórias. Porque atualmente dá para ver, né? Então ele vai contando a história do passado, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. E assim vai. Ele não consegue, porque não tem como você consolidar uma mentira. A mentira é falso. É mentira, não existe. É coisa da cabeça. E assim vai, querido. A gente precisa aprender isso. Agora tem essa área aqui que é uma área que eu confesso, irmão, que eu já fui muito, muito negligente. Muito negligente mesmo. Pagar as contas. Pagar conta. É uma luta, irmão, pagar conta, não é difícil? Quem acha que é fácil? Tem gente que acha, a gente consegue, já venceu. Ninguém tem coragem de falar que é difícil. É difícil pagar conta, irmão? Pagar em dia? Porque às vezes a gente gasta demais. Eu estava falando com a menina aqui hoje, a menina me vendeu uns pães de prato. E eu fazia muito isso, sabe essas dividinhas assim de... O irmão vende trufa, o irmão vende pano de prata ali, o irmão vende cueca e vai comprando. Aí é 20 conto ali, 10 ali, daqui a pouco está 250. Aí tem mais o cartão, tem mais a conta de luz de água, aí você ficava naquele malabarismo terrível e deixava cair os pratos no chão. A menina foi até assim, ela me deu pano de prato ontem, aí eu dei dinheiro para ela hoje, tô. Ela, nossa, que bom, pessoa honesta, falou assim, brincando, estava brincando, né? A menina da igreja aqui. E ela falou que tem uma pessoa do ministério da igreja que está devendo para ela algo que ela vendeu. Já faz alguns meses. Aí eu falei, tem que cobrar. Você está entendendo que, olha só. Aí o marido dela já nem crente é, e aí está vendo tudo isso. O cara vai querer vir na igreja, irmão? Vai querer vir na igreja depois que os caras da igreja que a mulher dele vendeu, está devendo ela. É possível isso? O cara querer
comunhar com a gente, congregar com a gente, adorar o Senhor que nós adora. Eu sei que não é todo mundo, não é, é uma pessoa, mas infelizmente é um reflexo mau, um reflexo ruim para a sociedade. Sabe, querido, e essa ideia de deixar atrasar a conta, gastar o que não devia gastar, isso daí é uma coisa terrível, daí vai virando uma bola de neve. Quando você vê, você perde, cara. Aí você está com restrição no nome. Aí você está, sua família não está bem cuidada porque a conta está atrasada, você está ali preocupado, você fica ansioso. Eu coloquei uma regra na minha vida agora. Eu não deixo mais nenhuma conta atrasar. Não faço conta também. Para me comprar um tênis eu demoro 3 meses pesquisando, vou pensando, vou calculando. Vou comprar, vou para comer fora, penso, calma aí, se eu não posso, não faço. Perdi muito, irmão, com isso. Perdi muito mesmo. Para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia. Eu tive que pagar uma conta, uma conta, foi vacilo dos caras também, não foi só minha não. Mas eu não soube resolver na hora certa. Na Copasa, eu tive que pagar 8 mil reais para a Copasa um tempo atrás. Assim, ó. Porque eles cobraram uma conta absurda de mim. E eu fui resolver, os caras não resolveu. Aí eu falei, também não vou pagar mais. Só que trouxa. Fui tentando resolver, fui no Procon, fui na parte de lugar, ninguém resolveu para mim. Afinal de contas, tive que pagar. Peguei 8 mil reais e paguei tudo. Quase chorei, cara. Eu chorei, eu cheguei a chorar. Cheguei a dar uma choradinha. Cheguei a dar uma lágrima escorreu pelos meus olhos. Mas tem que fazer, irmão. Como que fala? Quem é pai do neném, que carrega ele, né? Mas não deixei ser essa brecha. Então, são coisas, irmãos, que acabam acontecendo. Eu sei que às vezes as coisas são caras, eu sei disso. Eu sei que às vezes nós temos dificuldade, nós temos um monte de coisa, mas nós precisamos pôr a cabeça no lugar e ver o que é possível para nós. O que é possível? O que eu posso comprar agora? O que eu posso? Cara que é impossível, tem homem que é impossível de gastar. Cara que não consegue ficar sem comer uma pizza no final de semana. Cara que não consegue ver tudo que quer comprar. Está nem precisando. Estava conversando com o Andinho agora ali fora, ele falou algo desse tipo. Eu encontrei ele até na Centauro hoje lá. Aí eu falei, comprou? Ele falou, pastor, eu queria ter comprado, mas eu pensei bem. Eu falei, eu não estou precisando não. Atitude de um homem íntegro. Não está precisando, mano. Podia até comprar, às vezes não ia nem ficar devendo. Mas pensou. Então, esse tipo de coisa, cara, nós precisamos aprender. Precisamos aprender a ser íntegros, irmão. Eu sei que não é fácil, eu sei que é custoso. Eu não sei qual que é a área qual que é a área da sua vida que é a mais difícil para você. Mas existe um caminho. E sabe o melhor? Que nós temos o Espírito Santo com a gente. O melhor é isso, que, sabe, ele consegue nos conduzir para um caminho de excelência. Ele consegue nos confrontar. E a ideia de ser íntegro não está só naqueles que, igual esse homem aqui, é terrível, cara. Você vê o livro dele, você fica até com vontade de largar de ser crente. Você fala, acho que eu vou largar a mão, acho que eu não sou homem não, cara. Porque o cara é íntegro mesmo. Pai dele, você vê as histórias, os filhos, o exemplo. Mas não é, realmente, ele aprendeu, ele é um exemplo mesmo. Não é à toa que esse cara implantou tanta coisa pela terra, tanta igreja, tanta coisa maravilhosa ele implantou. Mas eu vou dizer para você, a gente pode começar. Não é vergonha. Não é vergonha não, irmão. Davi, quando ele é desmascarado, ele, no Salmo 51, ele começa a rasgar o coração dele. E ele fala que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. E não tem nada mais
másculo, irmão. Não tem nada que mostra mais a virtude de um homem, que é um homem que se quebranta diante de Deus. Um homem que sabe os seus defeitos. Um homem que sabe pedir perdão. Sabe? Um homem que sabe se colocar no lugar de servo. Ele não precisa ser o melhor não, cara. Homem não é isso não, é o que eu sou o bambambam. Isso não é homem não, isso daí é soberbo, é outra coisa. E a palavra de Deus diz que Deus, ele resiste aos soberbos. Ele resiste aos soberbos. Mas ele vê graça nos humildes. E nós precisamos ser homem assim, irmão. Ter um coração disposto a se humilhar diante das nossas fraquezas. E falar, Senhor, o que eu preciso? Se é a ajuda de um homem, vai ter aqui um monte de homem aqui, ó. Como eu disse, não existe um homem grande, não existe, como que é a frase? Eu já esqueci. Atrás de um grande homem existe o outro homem. E não é encoxando ele. É discipulando, é trocando ideia. Quantas vezes, irmão, pastor, eu preciso melhorar, cara, a minha dívida está assim, pai, pastor. Eu estava falando, depois ele me arrumava um dinheiro, nunca arrumou, cara. É um direto que você dá no irmão, né? Pastor, eu estou devendo isso, cara. Deus vai ajudar. Brincadeira. Não, mas por quê? Porque às vezes você sente tão mal, cara, com aquela situação. Pastor, eu briguei com a minha esposa hoje, cara. Sabe, aconteceu isso, e nós vamos trocando ideia. É assim, fraqueza, irmão. Pastor, isso. E isso aqui. Às vezes o cara quer falar, mano, nós é tudo homem aqui, ninguém não pode ser fofoqueiro também, irmão. Tem outra coisa que o homem não pode ser fofoqueiro. Tem homem que é fofoqueiro, né? Não pode ser fofoqueiro. Ninguém pode ser fofoqueiro, quanto mais homem. Então, se o irmão te fala uma coisa, agora é para você, cara. Agora é para você. Nós vamos trabalhar essa questão aí, em nome de Jesus. Sabe, um homem é como um ferro afiando outro ferro. É isso que a palavra de Deus diz isso. Então nós precisamos afiar uns aos outros. E não é vergonha não, irmão. Vai chegar essa parte, mas às vezes é problema sexual e assim, e tem vários dilemas na vida do homem. E não é vergonha, irmão. Sabe o que é vergonha? Vergonha é quando você está na pornografia e sua mulher pega. Isso é vergonha. Quando você está devendo um monte de gente e as pessoas vêm aqui na igreja, pastor, aquele pastor lá, o Tiago lá, está devendo isso e aquilo. Isso é vergonha. Aí todo mundo na igreja está sabendo. Seu filho fica sabendo. Isso é vergonha. Vergonha é quando a sua mulher, ela não confia em você, que você é um mentiroso. E você fala para ela a verdade, ela nem bota fé mais. Isso é vergonha. Vergonha é quando você dá uma direção para seus filhos não ouvem, porque você não tem integridade para falar para eles. Você quer impor, você não quer dar exemplo. Você pode impor como pai, mas você tem que ser exemplo daquilo que você impõe. Não adianta impor uma coisa que você não vive. Amém, queridos? Quem está comigo aqui? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Preciso parar com o cigarro. Amém? Hã? Então. Brincadeira, gente, não fumo não, viu? Tem gente nova aí, vai que o cara vai achar, o pastor está fumando. Amém? Vamos orar, queridos, e vamos de verdade. Vamos caminhar. Vamos caminhar nesse sentido. Eu creio, e a gente como igreja de Templo Vivo, a gente crê numa interferência na sociedade da igreja. E nós cremos nisso através dos homens, cara. Você vai criar seus filhos, nossas esposas, nós vamos discipular elas. Nós vamos ser esse canal de bênção. Chegar nos lugares, cara, sabe? E as pessoas confiam na gente. Sabe, eu saí da empresa lá para trabalhar na igreja, mas alguns tempos atrás o supervisor, que eu nem tinha um bom relacionamento com ele, de muito próximo, mas ele às vezes ele queria motivar a equipe, ele falava, ô Tiago, tem como você falar algo lá para mim lá, cara? Tem como você falar algo hoje lá? Na hora que eu saí de lá, ele falou assim, as portas estão abertas. Eu falei para ele assim,
eu vou ficar até o último dia trabalhando certinho aqui, não vou ficar igual algumas pessoas fazem, quer sair fora da empresa, começa a faltar, começa a não trabalhar direito, até meu último dia, da última hora eu não vou dizer não, mas até, porque eu lembro que depois da janta eu fiquei comentando todo mundo para ir embora, mas ele deixou, mas até aquele momento que foi permitido eu fazer isso, eu trabalhei integralmente lá, cara, entreguei tudo, meu suor, cansei, sabe, o máximo que eu pude, para honrar a minha integridade e honrar o Senhor que eu sirvo. Nós precisamos aprender isso, irmão. Amém? E ora e fala, Senhor, se tiver uma área na sua vida, querido, não tenha vergonha não. Fala, Senhor, eu preciso mudar isso aqui. Não tem problema nenhum. Deus, Ele está louco para mudar você. Ele está doido para te mudar. Ele está louco para ver você mais novo do que hoje de manhã. Sabe? Ele está louco para ver isso daí. Essa humildade, porque Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos diante de homens valentes, bravos do Senhor, Pai. Homens que nós cremos, Pai, que serão um diferencial para a nossa sociedade, para as famílias dessa igreja, para a nossa comunidade cristã. Pai, nós cremos aqui homens que se levantarão como ministros, homens que levantarão suas famílias como uma família sacerdotal. Homens que a imagem dele não serão distorcida pelos dilemas da vida, pela mentira, pela falta de palavra, pelas dívidas, mas sim, homens íntegros, Pai, homens que começaram a caminhar nesta estrada da integridade. Pai, nos ajude, Senhor, a olhar para as Suas Escrituras, olhar para Ti e vermos em Você, em Ti, para podermos, cada dia que passar, sermos melhores, sermos homens que tenha se espelhado cada vez mais na Sua palavra, ao ponto de olhar para a comunidade e dizer: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. É esse nível de homem que nós teremos aqui, é esse nível de homens que nós teremos em nosso meio, homens valentes, mas não só homens no estereótipo, homens que também vivem uma vida íntegra e parecida com os seus caminhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, e nos ajude nessa caminhada. Em nome do Senhor Jesus. Amém?